Bem-vindos ao Ponto Harmónico, um podcast onde som, corpo e harmonia se encontram. O meu nome é Rui Clemente e juntos vamos explorar o universo do Sound Healing e contemplar o poder transformador do som. Vamos abrir espaço para o encontro com a nossa harmonia natural. Um podcast para ouvir, sentir e integrar. Olá, sejam bem-vindos ao Ponto Harmónico, um podcast sobre Sound Healing. É com muita alegria que vos recebo neste que pretende ser um espaço de partilha, de reflexão e, acima de tudo, de conexão com o som. O ponto harmónico pretende ser um ponto de encontro com a nossa harmonia natural. E qual a razão de ser deste podcast? Bom, prende-se sobretudo com a vontade de partilhar tudo o que se relaciona com Sound Healing, ou, em bom português, com a terapia de som. Cada episódio vai propor uma breve viagem por um tema específico, seja uma explicação sobre o que é isto do Sound Healing, um instrumento específico, uma pesquisa científica, uma viagem pela história, uma prática ou técnica, um protagonista. Enfim, tudo o que tenha a ver com este universo surpreendente do Sound Healing. E prometo-vos, é mesmo surpreendente. Prometo-vos também, sim, que vamos ter sons, mas nada de áudios emprestados do exterior. Vamos ter sons gravados em direto, aqui, a partir deste meu singelo estúdio caseiro, que há de ter melhorias. Provavelmente devem notar um eco que deve estar a acontecer aqui no espaço. Irei, se calhar, no futuro comprar assim umas placas de esponja para fazer uma espécie de cabine aqui à minha volta para poder abafar esse eco. Mas pronto, isto é o início, é o primeiro e, portanto, prometo, já tenho um microfone bom, já é um início para captar os sons. De facto, enfim, tive o cuidado de adquirir um microfone, enfim, com alguma qualidade, com o intuito de captar sons. E vamos tê-los neste podcast, prometo. Aqui no Ponto Harmónico vamos explorar como o som pode ser uma ferramenta de transformação. Porque é disso mesmo que o Sound Healing se trata, da utilização do som como ferramenta de transformação, como ferramenta de cura. Falar de cura é falar de medicina do som. Sim, a medicina do som é algo que os antigos já sabiam e praticavam desde há milhares de anos e que começa agora a ser redescoberta. A medicina do som é, portanto, o eixo central deste podcast. Apresentações feitas, damos então início ao primeiro episódio do Ponto Harmónico, com o tema A Mecânica do Som. Ora então, para entendermos o que é o Sound Healing e como funciona, temos de entender dois princípios. Mas antes, para chegarmos a esses dois princípios, temos de ir à base de tudo. E a base é que tudo é vibração. Tudo no universo vibra. Não há nada que seja estático, está tudo em movimento. Desde o mais pequeno átomo à maior estrela, até a cadeira onde estamos sentados está em estado de vibração. A nível microscópico, há átomos que se movimentam incessantemente. O nosso corpo não é exceção. O nosso corpo tem vibração. Cada órgão, cada osso, cada músculo, cada tecido tem a sua própria vibração.
o seu próprio ritmo, a sua própria frequência. Convém entender aqui que frequência, que é um termo que vai ser usado muito ao longo dos vários episódios deste podcast, frequência é o número de ciclos por segundo em que a vibração decorre. O número de ciclos por segundo em que a vibração decorre é a frequência. E mede-se em hertz. Ora, o som é vibração. O corpo tem vibração. Quando o som interage com o nosso corpo, e é aqui que entramos na mecânica do som, na sua relação com o corpo, quando o som interage com o nosso corpo, ocorre um fenómeno. Chama-se ressonância. É este o primeiro princípio. A ressonância é um dos princípios mais importantes na biologia. Por definição, é quando a vibração de um sistema faz com que outro sistema comece a vibrar também. Vou dar-vos dois exemplos. Temos dois diapasões com a mesma frequência ressonante e estão em modo estático. Quando um é ativado, o outro começa a vibrar também, em resposta ao primeiro. Ou aquele exemplo muito conhecido em que uma cantora de ópera consegue partir um copo de vidro com a sua própria voz. Aqui é a frequência da voz da cantora que se consegue igualar à frequência ressonante do vidro do copo e faz-o vibrar de tal maneira e com tal intensidade que o copo acaba por se partir. É um exemplo em como o som pode ter um efeito destrutivo e, muito provavelmente, já devem ter ouvido falar nas armas sónicas e ultrassónicas. Assim como pode ter um efeito destrutivo, o som pode ter um efeito reparador e transformador. Ou seja, o som pode restaurar, através da ressonância, a frequência vibratória natural de um objeto quando este está em desarmonia. O nosso corpo, por exemplo, sabe-se que cada parte tem a sua própria frequência. Já há estudos científicos que permitiram identificar que, por exemplo, o ombro tem uma frequência ressonante de 4 a 5 Hz, a coluna vertebral 10 a 16 Hz, o olho 20 a 90 Hz, a mão 30 a 50 Hz. Quando uma dessas partes do nosso corpo está em desarmonia, ou seja, fora desta sua frequência natural, por N fatores, sabemos, por exemplo, aquilo que o stress nos provoca, a essa desarmonia chamamos doença. Vamos imaginar o nosso corpo como se fosse uma orquestra. Vou aqui usar uma analogia feita pelo Jonathan Goldman, que é um dos nomes mais proeminentes na área do sound healing. Quando estamos de boa saúde, a nossa orquestra está a tocar uma maravilhosa melodia, em total harmonia. Mas quando um dos instrumentos começa a desafinar, ou seja, uma parte do corpo começa a vibrar fora da sua frequência natural, vai comprometer, tal como numa orquestra, o desempenho das restantes partes, até que toda a orquestra fica desafinada. Aqui gera-se a doença. Agora, perante esta situação, podemos usar uma frequência externa através do som e, aplicando o princípio da ressonância, ajudar a restaurar a nossa frequência natural e retornar ao nosso estado de harmonia. Falei há pouco de diapasões, pois é uma boa deixa para escutarmos o primeiro momento sonoro. Senhoras e senhores, apresento-vos um diapasão de 174 Hz.
Vamos continuar nos princípios fundamentais do Sound Healing, neste ponto de partida. Ora, restaurar um sistema que pode estar em desarmonia, como o nosso corpo, faz-se não só com base no princípio da ressonância, mas também com base noutro princípio, o do entrainment. Este é um termo em inglês que não tem uma tradução direta para português. Talvez o termo mais aproximado seja sincronização. Ora, o entrainment, ou sincronização, é um fenómeno físico e biológico no qual dois sistemas vibratórios interagem, um com o outro, para ajustar os seus ritmos, para alcançar assim uma sincronia comum. Neste princípio, as vibrações rítmicas mais fracas de um objeto ajustam-se às vibrações rítmicas mais fortes do outro, o que resulta num alinhamento, numa sincronização de frequência entre os dois. Um exemplo típico que ilustra o entrainment é aquele em que temos dois relógios de pêndulo montados lado a lado numa parede. Pomos um a oscilar, depois o outro. Inicialmente, ambos movimentam-se em ritmos diferentes, mas ao fim de algum tempo, os movimentos de ambos os pêndulos acabam por se sincronizar. É um exemplo deste princípio do entrainment. Considerando o nosso corpo, com base neste mesmo princípio, os diferentes ritmos do corpo podem ser alterados através do som. O nosso ritmo cardíaco, o ritmo da nossa respiração, as nossas ondas cerebrais. É, por exemplo, quando estamos a meio de uma viagem sonora. Não sei se já tiveram a oportunidade de experienciar uma viagem sonora, ou mesmo quando estamos a ouvir uma música de meditação, ou uma música que nos acalma, e começamos a adormecer, a estar assim naquele estado de semi-a-dormir, semi-acordados. Aqui, as nossas ondas cerebrais passam do estado beta, que é próprio de quando estamos acordados, para o estado alfa, próprio de quando estamos a meditar ou a sonhar. Ou até mesmo para um estado mais profundo, o estado teta. Portanto, aqui o que acontece é que as nossas ondas cerebrais começam a sincronizar-se, a ajustar-se às frequências que estamos a ouvir. Outro exemplo é quando estamos expostos ao ritmo de um tambor. O nosso ritmo cardíaco tende a sincronizar-se com a batida do tambor. Aqui, o instrumento pode ajudar o nosso ritmo cardíaco a ser conduzido ao seu estado natural. E é por isso que um dos grandes benefícios do Sound Healing é a redução da ansiedade. Uma situação oposta é, por exemplo, quando estou a ouvir aqueles anúncios de rádio e no final o anunciante é obrigado por lei a dizer uma série de coisas, mas muito rápidas, a uma velocidade super rápida, o meu coração começa a acelerar. Não sei se já deram conta disso. Da próxima vez que ouvirem um anúncio desses, tomem atenção à vossa batida cardíaca. Mas porque o objetivo deste podcast não é provocar arritmias, mas sim trazer-vos a um estado mais harmonioso, e porque falei na batida do tambor, convido-vos a escutar este ritmo. É a primeira memória sonora de qualquer ser humano, o pulsar do coração da mãe no útero. Estamos a ouvir o ritmo de 60 batidas por minuto.
Falámos de ressonância, falámos de entrainment, dois princípios fundamentais do sound healing que explicam a mecânica do som na sua relação com o nosso corpo. No próximo episódio vamos continuar com este tema e descobrir um pouco mais sobre estes aspectos elementares. Como é que o som consegue restaurar, reparar, harmonizar? O que é que acontece no nosso corpo, de facto? Vamos à procura das respostas no próximo episódio. Para já, quero agradecer-vos por terem estado desse lado. É para mim um enorme prazer poder partilhar convosco esta paixão pelo som. Antes de terminar, um último pensamento sobre a ressonância. É que não é apenas um princípio que se aplica entre o som e o nosso corpo, ou entre dois sistemas vibratórios. A ressonância é também uma lei do universo, pois a realidade à nossa volta responde àquilo que fazemos, sentimos e pensamos. A realidade à nossa volta é ressonante com as nossas ações, emoções e pensamentos. Podem não acreditar e está tudo bem, mas falo por mim, já testemunhei isso de forma muito evidente muitas vezes. Deixo-vos com um passeio sonoro. Foi um prazer estar convosco. Até ao próximo encontro aqui no Ponto Harmónico.